Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. E eu já quero compartilhar com você um versículo que se encontra lá no livro de João, no capítulo 12, versículo 32. Olha o que Jesus vai falar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse momento aqui, Jesus, ele traz essa mensagem de que a maneira como ele seria morto, a maneira como ele morreria, quando ele entrega a sua vida, atrairia, puxaria, no grego koine, que é essa língua original que foi escrita, é a ideia de puxar, atrair para si, a todos, com a maneira como ele iria morrer. Não sei se você já parou para pensar ou imaginar na cena da crucificação, mas nós sabemos como é alguém crucificado com os braços abertos, e isso não é apenas simbólico, isso faz todo o sentido quando ele fala aqui com suas próprias palavras que assim ele atrairia a todos a ele. E de fato, existe algum gesto físico do corpo humano mais convidativo de atração do que você abrir os braços como um sinal de um grande abraço, de um recolhimento, de alguém que está sendo ali de alguma maneira recebido. Então, eu não sei se você já parou para pensar, né, nessa posição de Jesus com os braços abertos na cruz. Não era apenas uma maneira de execução daquela época, porque cada período histórico do mundo, nós vemos que alguns tipos, estilos de morte foram muito usados. Existia uma época em que era muito comum as pessoas serem os condenados, terem seus membros amarrados em cavalos e aí os seus algozes faziam com que cada cavalo corresse para um lado e aí ia desmembrar viva aquela pessoa. Existia algumas pessoas que eram queimadas em fogueiras. Existiu a era que era muito usada a forca ou a degola na guilhotina. Então, várias épocas históricas, estilos de mortes eram usados de maneiras diferentes. E na época de Jesus, dentre outras, era muito comum a crucificação. Veja que aqui ele fala que quando ele fosse levantado da terra, quando chegasse esse momento da morte dele, ele iria atrair muitos a si, a ele mesmo. E os braços abertos de Jesus na cruz são como um grande abraço para o mundo. Ele está nos atraindo. Agora, por que eu enfatizei? Não sei se você percebeu quando eu li, eu enfatizei ali propositalmente o termo, a palavra todos. Vamos pegar aqui no livro, ainda no livro de João, mas agora no capítulo 3, versículo 16, um dos textos mais repetidos da Bíblia. Não repetidos porque você encontra várias passagens dessa, repetidos porque as pessoas falam muito, ele é muito famoso, muito conhecido. Está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente eu enfatizo aqui e destaco: todo aquele que nele crê. Nós já vamos falar a respeito disso. Quero também trazer aqui o capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 16, que vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui Paulo está falando que
a salvação veio através do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias do reino de Deus. Veio primeiro no povo de Deus, as promessas, a palavra veio primeiro ali para os judeus, mas dali foi se disseminando para os outros povos. E Deus não faz distinção no quesito salvação de judeus ou gentios, que são gentes de outros povos, ou gregos, que também são outros povos. O evangelho, ele primeiro começou a ser falado ali para os judeus, mas foi sendo passado para outros povos. E todo aquele que nele crê será salvo. Por último, no livro de Tito, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, vai falar o seguinte no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Homens aqui não faz diferença entre homem e mulher. Homens aqui é ser humano. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, está falando da salvação, a todos os homens, seres humanos. O que nós vemos em comum nesses 4 textos, nesses 4 versículos, é o termo todos. A salvação da alma do ser humano está disponível para todos, homens, mulheres, adultos, jovens, idosos, judeus, não judeus, todos, não há exceção. Quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, de braços abertos, simbolizando um grande abraço para a humanidade, não apenas um simbolismo, mas de fato para atrair a todos até ele mesmo. Ele não fez isso para um grupo seleto de pessoas. Jesus entregou a vida para todos, por todos da humanidade. E o fato, agora é importante você ouvir e prestar bastante atenção, o fato de Jesus ter entregue sua vida para todos da humanidade não significa que tão somente isso faz de você um salvo e você já está com o seu nome garantido lá no reino de Deus. Veja que em todos esses textos nós precisamos entender a salvação, ela foi feita para todos os seres humanos, mas, entretanto, só é salvo aquele que crê. Não é assim, eu creio que Deus existe. O diabo também crê que Deus existe. Eu acredito que Jesus existe. Não é essa a fé que salva. A fé que salva é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, ele é o Deus encarnado, em carne e osso, que veio ao mundo, passou um tempo, como a nossa vida cronológica, foi criança, cresceu, adolescente, virou jovem, adulto. Ele ensinou a palavra de Deus. Ele ensinou a maneira correta de cumprir as leis. Ele ensinou o relacionamento entre as pessoas. E ele, no momento que era chegada a hora, ele entrega a sua vida, morrendo naquela cruz de braços abertos, para assim deixar disponível a toda a humanidade a salvação. Agora, a salvação disponível a todos os seres humanos, ela se dá da seguinte forma, crendo em todas essas coisas que eu falei, que Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo, pregou, evangelizou, curou,
realizou milagres, entregou a sua própria vida, morreu e ressuscitou. Ressuscitou dos mortos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E depois de 40 dias convivendo com muitas pessoas aqui no mundo, vendo, estando com ele, ele foi assunto aos céus. Ele foi para o lado de Deus e está vindo buscar o seu povo, como o Senhor já havia prometido tantas vezes na Bíblia, com o final desse tempo, o final dessa era, o final desse mundo, a volta de Jesus, para tanto buscar o seu povo, para tanto também julgar e condenar esse mundo e aqueles que o rejeitaram. Então veja que Deus, ele não faz separação se ele vai salvar o rico ou o pobre, se ele vai salvar a mulher ou o homem, o jovem ou o idoso. A salvação foi para toda a humanidade. Entretanto, por mais que a salvação tenha sido feita para toda a humanidade, só é salvo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que o confessa, que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Esse, pela fé em Jesus Cristo, será salvo. A salvação se tornou disponível a todos com a morte de Jesus na cruz. Mas para você ter acesso e você de fato ser por Deus considerado salvo, você precisa aceitar a Jesus. Não basta só ler a Bíblia, não basta só ir à igreja, não basta só dar esmola, não basta só fazer caridade, não basta só doar sangue, não basta só ser uma pessoa boa, não basta só ajudar as pessoas, não basta só não falar mal das pessoas. Todas essas coisas são chamadas de obras. São ações, são atitudes que o ser humano faz. Elas são positivas, são benéficas, são louváveis, são elogiáveis, são boas, são esperadas, são corretas, mas não são suficientes para salvar ninguém. É pela graça de Jesus Cristo que nós somos salvos, não pelo nosso mérito ou pelo nosso esforço ou pelas nossas ações. Não pelas nossas obras, pela graça da salvação, da morte na cruz de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que se afastou de Jesus, volte para ele o mais rápido possível. Se você nunca foi alguém de Jesus, entregue o controle da sua vida a ele, dizendo: Senhor Jesus, a partir de agora, eu te aceito como Senhor da minha vida, eu creio que o Senhor é Filho de Deus e que morreu e que ressuscitou e nos trouxe na sua morte a salvação. Eu quero passar a eternidade ao seu lado, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o caminho para a salvação. Jesus trouxe a salvação disponível, ele disponibilizou a salvação para toda a humanidade. Mas para nós alcançarmos essa salvação que Jesus deixou disponível, para nós sermos de fato salvos, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Peço agora a você, humildemente, que você clique aí no botãozinho de compartilhar, para você levar essa mensagem tão importante para outras pessoas. E que você dê uma curtida também, acompanhe os nossos outros vídeos disponíveis aí no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, não custa nada, é só botar o dedinho aí e se inscrever. Ativa também as notificações, bota o dedo aí no sino e depois bota o dedo aí na palavrinha todas, para você receber todas as notificações. E se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!